O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Não poderia ser diferente, as primeiras páginas hoje registram a questão Estados Unidos-Brasil, Trump versus Lula. Eu vou mostrar as manchetes, depois a gente bate um papo a respeito. O Globo. Governo mira patentes e bens culturais em reação pontual a tarifaço de Trump. O Estadão de São Paulo. Brasil adia a resposta a tarifaço e avalia quebrar patente de remédios. Folha de São Paulo, com editorial na primeira página. Lula diz que negociará com Trump e promete retaliação focada se falhar. Valor, que é o jornal Valor Econômico, pertence ao Globo. Brasil pode ir à OMC e usar lei de reciprocidade, diz Lula. Governo avalia quebra de patentes. Bom, Lula ontem deu entrevistas na televisão. A impressão que grande parte das pessoas teve foi que ele foi bem. A gente, além do que ele falou, com assuntos centrados, com assuntos, com uma colocação objetiva do que está acontecendo. O Brasil não vai sair aí declarando guerra aos Estados Unidos, retalhando e tal. Vai agir pelos meios legais internacionais e através da uma atividade do Itamaraty de resolver o problema sem que o Brasil seja obrigado a engolir essas gigantescas tarifas impostas pelo presidente Trump. Então, as coisas estão aparentemente, tanto quanto se pode imaginar, aparadas de uma maneira séria, embora nós estejamos frente a dois litigantes que são populistas, tanto Trump quanto Lula. A atitude de Trump é uma atitude meramente, embora meramente de um prejuízo enorme, populista. Mas Lula se conteve e conseguiu, se conteve não, isso é uma decisão de governo pensada de reagir de maneira racional, não reagir com o fígado, não bater nos Estados Unidos, agir com respeito, enfim, ver se o leão sossega, e se o Brasil consegue extrair dos Estados Unidos, do presidente Trump, uma posição igual, por exemplo, que ele teve na Colômbia, no início alguém citou ontem na TV, que na Colômbia, no início do governo Trump, teve uma atitude desse tipo, aí foi lá o presidente, a diplomacia colombiana, e acertaram e não aconteceu nada. É possível, o histórico do presidente Trump revela que isso é possível, mas é bom a gente ficar atento, de orelha em pé, né? Porque também tem fatores que impulsionam. Os Estados Unidos perde também. Se o Brasil retalhar, os produtos brasileiros ficam mais caros nos Estados Unidos. Os produtos que chegarem do Brasil nos Estados Unidos ficam mais caros.
Quer dizer, o prejuízo é uma atitude que deve levar, se realmente for efetivada, prejuízo a todo mundo. Não é uma partida de ganha-ganha, é uma partida de perde-perde. Todo mundo perde, inclusive o comércio internacional. Não é bom para o Brasil, não é bom para os Estados Unidos. Então, deve ter lobbies americanos, indústria americana, importadores agrícolas. Quem tem relações estreitas com o Brasil, e elas são muitas, vai lá dizer, olha, Trump, peraí, você está prejudicando a nós damos tantos empregos. Então, não é fácil para nenhum dos dois governos, especialmente para o governo Lula, que está acuado, encostado na parede neste momento. Politicamente, o Lula apareceu ontem, ele sempre tem aparecido muito sério quando solta uma piada, é uma piada com... Você vê o rosto dele meio triste, porque a vida dele está baseada nas pesquisas. Ultimamente, só nas pesquisas, olhando para 2026. Ontem apareceu na televisão um Lula triunfante. Ele não estava sentado numa cadeira, ele estava sentado num trono, né? Feliz. Por quê? Ele não podia imaginar que um adversário político dele, o Trump, oferecesse para ele um prato maravilhoso, um presente maravilhoso, deu para ele um palanque exclusivo. Deu para ele um palanque exclusivo, onde ele pode pintar e bordar, culpar os Bolsonaro, né? Enfim, com a sua verve, e vender a imagem de um grande defensor da pátria, com um grande inimigo, arranjou o inimigo, né? O inimigo externo tem uma tendência, pelo menos essa é a teoria e muita prática, de juntar os adversários em torno do governo. Quer dizer, o Lula, eu vou usar uma expressão forte, o Lula foi ressuscitado pelo presidente Trump. Ele estava já com morte cerebral, estava estendido lá no IML, aí vem o presidente Trump e dá a maior oportunidade que ele teve na vida, né? Então, a visão política é essa. E tem umas pontas políticas dessa história que é interessante. O potencial candidato da direita, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também levou uma bruta martelada na cabeça, porque existe uma foto, e a foto comprova uma verdade, não é montagem, dele com o bonezinho do Trump, ele festejando o Trump. Ele ficou numa posição difícil. Ele vinha administrando a possibilidade de ser candidato, queria o apoio, pleiteava o apoio do Bolsonaro, mas precisava ficar se equilibrando no muro para a resultante ser positiva se ele fosse candidato a presidente da República. Se ele visse que não dava, ele seria candidato à reeleição, e com uma reeleição que, segundo as pesquisas, estaria praticamente garantida. Ele ia trocar o incerto pelo certo. O incerto seria uma vitória, provavelmente, contra o candidato das esquerdas, que hoje é o Lula. Então, para dizer com todas as palavras, com a expressão correta, o governador do estado se estrepou. O governador paulista se estrepou. O que acontece? Tem uma perda na direita, neste momento, tem uma perda na direita. A direita perde com isso, pela chance que o Trump deu,
E se a medida se efetivar, e nós tivemos desemprego, nós tivemos uma série de fatores negativos dentro do Brasil, mais inflação, todas as resultantes possíveis dessa atitude do presidente dos Estados Unidos, isso vai ser cobrado. A direita, por sua vez, está cobrando o Lula. Está cobrando o Lula. Se você pegar essa missiva, essa carta do presidente Trump, você vai ver que ele distribui culpas. Pega o STF, a Justiça Brasileira, aliás, pede o absurdo que o Brasil deu um jeito na vida, deu um jeito positivo na vida do Bolsonaro, tudo isso, e tem também, ele coloca lá nessa carta as culpas do Lula, e realmente o Lula, e a família dele, a Janja criticou o ministro, enfim, claro, o Brasil tem uma posição anti-Estados Unidos hoje, não tem dúvida. E o BRICS é um reflexo, né? O Lula ontem falou, o BRICS hoje é um ajuntamento de uma maioria de países autoritários ou totalitários, ele fala em sul-sul, que se opõem aos Estados Unidos, inclusive mexendo na alma da nação americana, que é o coitado do dólar. O dólar está sendo fustigado. O Lula acendeu um pavio, né, relações em moeda dos países que comerciam entre si, etc. etc. Tudo está lá muito ligado à questão da China. Os Estados Unidos sempre, e talvez tenham razão, para muita gente tem razão, e tenho sérias desconfianças, que o BRICS acaba sendo um instrumento de manipulação da China, que é com quem os Estados Unidos concorrem hoje sob quase todos os aspectos. Eu vi a entrevista da Globo, a Record também fez uma entrevista com a Cristina Lemos, grande jornalista também, que é uma moça que fez a entrevista com o presidente, eu trabalhei com as duas, Adélis Ortiz, obrigado, viu, Luiz? Adélis Ortiz, que trabalhou comigo também. E aí, a Adélis Ortiz colocou uma questão que é a questão da soberania. O Lula, soberania, conosco ninguém podosco e tal. Aí, qual é essa questão? Ele foi para a Argentina e visitou a Cristina Kirchner, condenada por furto, por corrupção, por furto governamental, né? E confinada na casa dela, prisão domiciliar. Aí ele foi lá. Aí o Lula é esperto, mas engana alguns, né? Não, eu fui, a justiça argentina autorizou. E é verdade, a justiça argentina autorizou. Aqui entre nós, não autorizou o Lula a visitar, autorizou a Cristina, que é a presa, a receber uma visita, no caso, o presidente Lula, que ele classificou a visita de humanitária. Mas o Lula esqueceu de um pequeno detalhe, ele segurou aquela plaquinha, ele declarou que estava sendo foi condenado um inocente, quer dizer, ele fustigou a justiça argentina e, portanto, a soberania argentina também. Olha, muito parecido com o que o Trump está fazendo, muito parecido. Então, aí ele perde a razão, mas ele deu essa resposta rápida, e quando as pessoas foram pensar na resposta, ele já mudou de assunto e obrigou os cérebros a caminharem junto com as posições dele. Então, agora, vamos ver o que vai acontecer. Nós estamos no meio
no meio do vendaval. Aí tem uma emissora de rádio conhecida, a que eu trabalhei, a Band News FM, que dizia em 20 minutos tudo pode mudar. Agora em 1 segundo tudo pode mudar. Eu vou usar esse slogan, em 1 segundo tudo pode mudar como mudou. A gente não sabe o que vem pela frente. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.